Salve, salve, minha gente. Vamos para mais uma aulinha. Eu não coloquei aqui o microfone. Desculpa, estou gravando e estou atolado. Mas hoje nós vamos falar de, tá vendo aí na frente, os setores da economia: primário, secundário e terciário. Então, para melhor compreender a dinâmica da economia de um país, é necessário realizar uma leitura dos setores da economia. Então, cada setor aí, a gente vai observar uma estrutura. Rapaz, um montão de recado aqui, ó. Tudo dá claro, um monte de desconto, ó. Setor da economia aí me mandando, setor secundário me mandando as novidades. Na verdade, é o setor terciário que me manda as novidades para mim ir lá comprar no setor secundário. Vamos falar disso aí. Então é o seguinte: esses setores eles fazem parte até mesmo da configuração socioespacial de determinada área, né? Então, é geografia pura. Sendo assim, hoje a gente vai estudar os setores da economia pautado na clássica divisão feita pelo economista inglês é, Colin Clark, que dividiu o sistema econômico e produtivo em primário, secundário e terciário. Então, setores da economia: primário, secundário e terciário. Vamos lá. A economia de um país pode ser dividida em três setores: primário, secundário e terciário, de acordo com os produtos produzidos, o modo de produção e recursos utilizados. Esses setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região, dependendo de como a gente vai observar a estrutura de cada um desses setores. E aí a gente vai ver o quão o país ele se desenvolve em relação a cada setor, qual a importância de cada setor para a economia de determinado país. Então, setor primário. Vamos lá, o setor primário da economia corresponde ao ramo responsável pela produção de matérias-primas utilizadas pelos outros setores. Então a gente tem aí como exemplo de setor primário a pecuária, a silvicultura, a caça, a pesca, a agricultura, a mineração. A mineração, por exemplo, o extrativismo mineral, bom, ele consiste na exploração do recurso mineral disponível no, no subsolo. Essa atividade provoca profundas alterações no espaço, no meio ambiente, né? Conforme a gente vai ter na exploração desses recursos, como, por exemplo, o petróleo, o ouro, manganês, bauxita, minério de ferro, cobre, urânio. Aqui, ó. Aqui eu coloquei alguns impactos, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Alguns impactos da mineração. Alguns métodos de exploração de recursos minerais ao longo do tempo mostraram-se predatórios e degradantes ao meio ambiente, conforme eu falei aqui com vocês agora. Então a gente tem aí mais uma imagem mostrando mineração, né? Água mineral também, tá? Dentre tantos outros recursos em relação à extração mineral. É só para a gente se orientar mesmo quais são essas atividades do setor primário. Então a gente tem extrativismo vegetal, que consiste na extração de produtos vegetais, mas produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem. Ou seja, no extrativismo o homem coleta ou extrai os recursos naturais que a própria natureza já está oferecendo. Dentre os principais produtos do extrativismo vegetal, a gente tem flores, as folhas, a imagem aí bonitinho, a madeira, fruto, borracha. Borracha aqui no norte do país, do Brasil, é bastante explorada em relação à seringueira. E aí a gente tem pedacinho, está mostrando extrativismo animal e pecuária. Então vamos diferenciar. Extrativismo, a gente viu aí que extrativismo ele basicamente vai tirar da natureza aquilo que a natureza já oferece. O extrativismo animal, ele refere-se à captura de animais, tá? Então aí a gente não está vendo exatamente extrativismo animal nenhum. A gente está vendo agricultura e pecuária aí, que também é do setor primário, tá? Então, extrativismo animal é a captura de animais que não foram criados pelo homem.
natureza já ofereceu. As principais práticas relacionadas ao extrativismo animal é a caça e a pesca. Lembrando que a caça é proibida no Brasil, exceto em comunidades indígenas. Então agora a gente vai para a agricultura e pecuária. Então olha só, tanto o extrativismo vegetal quanto o extrativismo animal é setor primário, assim como também o é a agricultura e a pecuária. Mas a agricultura consiste no conjunto de técnicas aplicadas e utilizadas para a realização do cultivo de plantas destinadas à alimentação, tanto humana quanto animal, e a produção de matérias-primas. Então configura-se como atividade produtiva de grande importância para o homem. Mas aí, olha só, o homem está utilizando técnico, troço para cultivar ou criar os animais, como é no caso da pecuária. A pecuária é a atividade econômica voltada na criação de animais. Essa prática objetiva produzir alimentos e outras matérias-primas para a indústria derivadas do animal que foi criado pelo homem. Não é que o homem criou geneticamente, não. Mas ele cria como você cria o seu cachorro em casa. Então ele vai lá, tem aquele monte de boi no pasto. O boi não está exatamente na natureza. É o homem que está criando o boi, é o homem que está alimentando aquele boi. Diferente do extrativismo animal, que o homem vai caçar, que é proibido no Brasil, exceto a comunidade indígena. Certo? Então, aí a gente está vendo exemplo de agricultura e pecuária. Mais exemplo de agricultura e pecuária. Que a gente vai ter pecuária bovina, pecuária ovina, pecuária suína, olha o porquinho aí do suína aí, a bovina do boizinho. Então, e a agricultura, né? Pecuária a gente pode dividir ela em pecuária intensiva e pecuária extensiva. Então, quem tem dinheiro utiliza pecuária intensiva. A gente também tem agricultura intensiva, tá? Que vai utilizar também basicamente as mesmas coisas em relação ao que está sendo dito aí. Recursos tecnológicos avançados. Lógico que aqui eu estou dando exemplo nessa imagem dos recursos tecnológicos avançados da pecuária intensiva, não da agricultura. A gente também tem tanto a agricultura intensiva quanto a agricultura extensiva. Na agricultura intensiva a gente vai ter seleção de semente, a gente vai ter aqueles agrotóxicos, a gente vai ter um monte de coisa tecnológica avançada para melhorar a agricultura, intensivo, né, aumentar. Então aqui eu estou dando exemplo da pecuária. Pecuária, então, a gente tem o gado confinado, ele é preso, tá, no pasto, conforme você está vendo na segunda imagem aí, primeira também, ele é confinado, né? A reprodução é através de inseminação artificial, tem controle de via satélite, então tem um monte de coisa, engorda do gado, o gado é alimentado com ração especial, bonitinho, para ele ficar grande, forte para o abate, em tempo recorde. Já a pecuária extensiva, ela é desenvolvida em enormes extensões de terra. Na intensiva, eu estou tentando aproveitar, já que o gado está preso, aproveitar todo o território para poder o gado ter cada vez mais gado, né? Ele é preso, então um do ladinho do outro, estou tentando utilizar o máximo possível do espaço. Na pecuária extensiva, é uma extensão de terra muito grande, mas o gado é criado solto, tá? Geralmente com grandes aplicações de recursos, sem grandes aplicações de recursos tecnológicos, nem grandes investimentos financeiros, e nem recursos veterinários importantes que a galera que tem dinheiro vai pagar e vai fazer na pecuária intensiva. Aqui já não é mais setor primário. A imagem aí já me apresenta que eu tenho que falar do setor secundário da economia, que é o setor responsável pelo processo de transformação da matéria-prima. Então, a matéria-prima que é extraída lá no setor primário, ela é transformada no secundário em mercadoria, tá? Para que vai ser comercializada posteriormente lá no setor terciário. Então, aí eu tenho aí, por exemplo, uma fábrica produzindo carros. Então, a matéria-prima que veio lá, o minério de ferro, o que foi extraído para poder ser utilizado de outra maneira, vai ser produzido aqui no setor secundário, vai ser transformado no bem de consumo, que a gente vai estar consumindo, vai estar comprando no setor terciário. Podemos afirmar então que o setor secundário é aquele que faz o intermédio entre o setor primário e o terciário. Ele agrega valor ao produto. O setor secundário corresponde então à produção fabril e agrega os mais diversos tipos de indústria que atendem às necessidades do mercado consumidor. Então aí, ó, é o setor da economia que transforma a matéria-prima
que a gente viu produzida lá no primário, em produto industrializado. Roupa, máquina, automóvel, que a gente viu os vários exemplos ali nas imagens, alimentos industrializados, eletrônicos, casas. Então lá a fábrica que está construindo o PlayStation 5 é do setor secundário, certo? Então, o setor, duas imagens igual, ó. Aí, então, a gente tem diversas indústrias, dei o exemplo aqui da Petrobras, mas está meio que voando esse exemplo aqui que eu coloquei. A gente tem vários tipos de indústria dentro do setor secundário. A gente tem indústria extrativista, que corresponde àquelas que realizam a extração de produtos oriundos da natureza e já vão transformando esses produtos. Esse tipo de indústria pode atuar de forma direta quanto à transformação de bens extrativistas, podendo citar como exemplo as que atuam no setor da madeira e petróleo. Aí a gente vai ter um exemplo aí da Petrobras. Mas a Petrobras também é indústria de base. O que é indústria de base? Ela corresponde àquela responsável por produzir os maquinários utilizados por outras indústrias. Então a Petrobras ela é indústria extrativista, tá? Está tirando o petróleo da natureza, mas ela também produz o maquinário responsável para extrair esse produto. Então ela também tem essa tecnologia. Inclusive melhor do que muitas empresas de petróleo que a gente tem por aí no mundo, principalmente países desenvolvidos também, tá? Então indústria de base. Também é chamada de indústria pesada, é aquela voltada para a produção de equipamento, que é a indústria de bens de produção, ou, como está descrito aí, bens de capital, que são as máquinas e equipamentos que vão produzir os bens de consumo. Então, a máquina que está transformando a matéria-prima em produto que a gente vai consumir, ela vem da indústria de base, tá? Essa máquina. Então, ela tem como função produzir materiais que serão utilizados por outras indústrias e que não podem ser direcionados ao consumo. Por exemplo, as ligas de aço que são produzidas por um tipo de indústria e utilizada por outra, antes de chegar no consumidor final. Então, exemplo de indústria de base aí a gente tem siderúrgica, metalúrgica, indústria de equipamento e máquinas. A gente pode também incluir na indústria de base as companhias produtoras de eletricidade. A gente é mais exemplo aí de indústria secundária. Aí você já vai estar vendo aí um telemarketing e, como a gente falou lá no início, quando apareceu as mensagenzinhas aqui, acho que foi da Claro, não, foi da drogaria, me oferecendo as promoções malucas aí, vocês viram aqui passar? Então, esse é o setor terciário da economia, que corresponde à área da economia responsável pelo comércio e também prestação de serviço. Então, a minha função aqui como professor, setor terciário. Então, o setor de serviços, setor terciário. Aí, o setor de comércio, a venda de produtos, é o setor terciário. Bens e materiais, que no caso são os serviços, é no setor terciário. Então, tudo aquilo que é oferecido e que nós consumimos na forma de atividades faz parte do setor terciário. O transporte, o atendimento médico, aqui a minha profissão de professor, educacional, os serviços jurídicos, advogado, todo mundo aí faz parte do setor terciário. E aí, deu para você entender um pouco mais sobre os setores da economia? Primário, secundário, terciário, que a gente falou agora, galera, primeiro, o que é cada um, o que representa cada um. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como o Petrobras lá ficou voando lá, que eu coloquei lá no meio do caminho, eu sei que eu tinha colocado ali para falar alguma coisa mais específica, mas não estou lembrando agora. Mas enfim, estava aqui, eu não coloquei nas minhas anotações, mas juro que eu coloquei aquela imagem ali para falar um pouquinho mais, para dar uns exemplos ali, mas deu para sacar tudo aí. Então, digita aqui embaixo, para saber se você assistiu esse vídeo até o final, Petrobras, ou digita a numeração 65111. Até a próxima aula, gente. Eita ferro, o troço não tá indo. Vai? Foi. Tchau, tchau.